Primeira classe que a gente vai comentar hoje são sobre os ansiolíticos. Os ansiolíticos, eles pertencem à classe dos benzodiazepínicos. Basicamente, tudo que termina com pan. Diazepam, clonazepam e assim por diante. Então, eles que são responsáveis pelo controle de crises de ansiedade. Como eles agem no nosso sistema nervoso central? Eles agem nos neurotransmissores, provocando um equilíbrio das sensações de ansiedade e estresse, porque essas substâncias elas conseguem inibir as ações cerebrais que elas apresentam um funcionamento exagerado, fazendo com que diminua essa ansiedade, com que seja induzido ao sono, que é uma das principais ações, né, dos benzodiazepínicos, além de diminuir a ansiedade, ela também, devido ao relaxamento muscular, do diminuição do estado de alerta, elas diminuem esses picos de ansiedade. Então, o principal efeito é essa redução dos estados, principalmente de ansiedade e de agressividade. Os benzodiazepínicos podem ser utilizados tanto nos quadros agudos quanto para uma situação crônica, ou seja, uma pessoa que tem crises de ansiedade há muito tempo, ou que tem problemas em dormir, ou com o tempo de sono, que às vezes ela consegue pegar no sono, mas não consegue manter por muito tempo o período de sono. Então, basicamente, os benzodiazepínicos, eles atuam no neurotransmissor chamado GABA, que a gente comentou no outro slide. O GABA, ele é responsável por desacelerar a atividade cerebral. E ele também ele é responsável pelo sono, pelo tônus muscular e controle motor. Basicamente, a gente está falando de todos os efeitos da ansiedade, da agressividade e do estresse que ele gera. Então, o GABA ele é inibido pela ação dos ansiolíticos, né? E aí dos benzodiazepínicos e consegue controlar a ação e fazendo com que essas áreas afetadas lá no cérebro sejam controladas. Então, essa é a principal ação deles. Quando que a gente fala, então, de utilizar os ansiolíticos? A gente utiliza eles em transtorno de ansiedade, obviamente, né? Síndrome do pânico, que é onde a pessoa, por exemplo, tem pânico de alguma coisa, de altura, de lugares fechados, que já entram nas fobias, que algumas pessoas eu vi que até pesquisaram algumas coisas. O transtorno do estresse traumático, que provavelmente tenha sido devido a alguma grande perda, morte de algum ente, ou devido a algum estresse, por exemplo, mulheres que foram abusadas, ou perda de um emprego, ou algo relacionado ao financeiro. Então, tudo isso é devido a algo que causou um trauma, a gente fala que causou um transtorno na pessoa. E o toque? Toque, se a gente for observar bem, muitas pessoas têm. Toque a gente caracteriza por realizar alguma atividade durante de uma intensidade muito grande, várias vezes, ou que você não consiga realizar outra atividade se você não fizer aquilo. Antes de sair de casa eu tenho que verificar a porta 3 vezes, ou eu tenho que verificar o fogão se eu desliguei o fogo. Tem pessoas que não conseguem ter uma vida normal. Quando você deixa de ter uma normalidade, isso te afeta nas atividades do dia a dia, então você tem um transtorno obsessivo compulsivo, porque isso acaba te atrasando e você não consegue realizar mais coisas. E além disso, a classe dos benzodiazepínicos, elas auxiliam tanto na indução do sono, como no tempo de sono que você tem. Porque algumas pessoas pegam no sono, mas não conseguem manter. Então, eles também auxiliam nisso. Não é a principal ação, mas elas acabam funcionando de uma maneira bem eficaz.